Olá! Você já ficou desesperado quando percebeu que tinha esquecido o celular em casa, que não ia poder fazer ligações ou checar as suas mensagens? Ou ainda ler os e-mails ou ficar nas redes sociais? Para você, ficar desconectado é uma aflição? Pois é, saiba que essa dependência tecnológica pode causar problemas em diversas áreas da vida. E esse é o assunto do Conexão Conhecimento de hoje. E para nos ajudar a compreender melhor o tema, nós recebemos aqui no estúdio duas convidadas. Estão conosco Lídia Hecker Ferreira, professora do curso de Psicologia da Unicinos, e também Rosana Vieira de Souza, coordenadora da especialização em Cultura Digital e Redes Sociais da Universidade. E você, quer saber mais sobre esse assunto? Esse é o Conexão Conhecimento de hoje. O Brasil tem, em média, 1,3 linha de celular por habitante, de acordo com os dados mais recentes divulgados pela Anatel. Isso demonstra o quanto as pessoas aderiram a esse dispositivo. E parte desses aparelhos são os smartphones. Com o acesso às redes sociais, muitas pessoas têm sentido a necessidade de passar cada vez mais tempo conectadas. E você, conseguiria passar um dia sem celular, computador e internet? A nossa equipe saiu às ruas com essa questão. Bom, vocês se consideram pessoas viciadas em tecnologia? Não me considero. E tu conseguiria então passar um dia inteiro sem internet e sem celular? Sim, tanto que já passei um dia sem telefone. E deu tudo certo? Deu tudo certo, tudo normal. E contigo? Também, tenho a mesma opinião. Até porque eu já consegui passar mais de um dia sem tecnologia, eu não sou tão ligado, não tenho Facebook, então é bem tranquilo. Eu não me considero viciado em tecnologia, apesar de fazer um uso constante dela, trabalhar com tecnologia, mas eu não sinto que eu dependa da tecnologia no meu dia a dia. Não, na verdade eu me considero dependente, mas viciado exatamente não. E tu conseguiria passar um tempo sem internet, sem celular? Acredito que sim, mas eu tenho uma certa mania assim, de estar o tempo inteiro olhando o celular, acessando algum site, no trabalho também. O tempo inteiro assim eu costumo estar acessando, né? Mas acho que eu conseguiria ficar algum tempo sem celular. Sim, não consigo ficar um dia sem usar um celular ou internet. Bom, nós conferimos aí então o depoimento de algumas pessoas e agora a gente dá início a esse bate-papo. Sejam bem-vindas. Professora Lígia, começando com você, então, o que caracteriza a dependência tecnológica? Bom, a dependência é uma característica do ser humano, né? De modo geral, a gente nasce e somos o bicho mais dependente, né, que temos aí. Não só da tecnologia, mas de muitas coisas. Não só da tecnologia. Então, pensar a dependência tecnológica, né, é pensar um tipo de relação, né, que um determinado sujeito, que as pessoas estabelecem com aquela tecnologia num determinado momento da vida dela. Né? Não quer dizer que o sujeito nasça dependente tecnológico, a gente sabe disso por experiência própria, né? Mas é que na relação que a gente vai estabelecendo, quando a gente vai ficando mais encantado com aquela tecnologia, a gente vai sentindo mais vontade de estar ali, ela vai nos oferecendo mais possibilidades, ou sei lá que outras tantas coisas, cada sujeito vai encontrando naquela relação, a tendência é que ele vai ficando mais e mais envolvido, mais e mais tempo, né? E aí, talvez, a gente vai começar a perceber quando ele não consegue, né, ter uma autonomia de decisão, de se eu fico aqui agora, ou eu saio, eu desligo o celular, ou não, levo junto para tudo que é lugar, é que a gente vai começar a observar um comportamento de dependência, né? Mas, na verdade, é algo que vai de um modo que, às vezes, é um modo interessante, potente, do sujeito se relacionar com aquele objeto, a se transformar numa relação em que o sujeito já não consegue mais decidir, né, com uma certa liberdade, como que ele se relaciona, como se aquilo já tivesse colado nele e quando ele precisa descolar, então, ele sofre. Eu acho que aí a gente tem um caso. Bom, professora Rosana, eu quero saber de você, então, se hoje em dia a gente tem como separar a nossa vida ainda em offline e online? Se ocorre uma confusão, como é que é isso? A gente tem a tendência, né, a fazer essa separação, então, virtual, real, né, o online e offline, mas eu acho que também a gente tem que pensar um pouco na questão geracional, né? Então, é diferente pensar online, offline, real e virtual quando a gente fala com alguém de 15 anos ou 20 anos, né? E pensar em outras gerações. Então, acho que isso é uma primeira questão. Então,
talvez esse conceito, né, essa distinção que a gente faz normalmente, uma distinção que não faz sentido para determinados grupos. Né? Então, eu acho que um dos aspectos que ajuda, né, justamente esses grupos, né, então esses jovens especialmente, a se relacionarem dessa forma com a tecnologia, eu acho que é a própria mobilidade. Né? Então, o fato de eu não ter que ir até algum lugar acessar a internet, então eu não vou até o computador acessar a internet. Né? Agora os dispositivos nos permitem, eu tenho né? isso celular. De forma ubíqua, né? Então as pessoas acessam dessa forma e é difícil a gente fazer então essa distinção. Né? Então quando eu estou aqui sem nenhum dispositivo, eu estou pensando se eu vou de alguma forma tuitar sobre isso depois, né? Ou se eu vou postar alguma foto depois. Então, de certa forma, a internet está presente aqui, né? Nesse momento que é um momento real, vamos dizer assim. Né? A gente poderia e que depois vai invadir o mundo virtual. E que depois vai invadir o mundo virtual, né? Então, é complicado de fazer a distinção. Eu acho que hoje, cada vez menos, a gente caminha para essa distinção. Acho que não faz tanto sentido. E, professora Lígia, então, essa dependência tecnológica, o estar sempre nas redes sociais, isso pode afetar de alguma maneira o convívio social das pessoas? E de que forma pode afetar? Bom, eu acho que isso tem mudado o nosso modo de se relacionar de modo geral, como acho que a professora Rosana está dizendo, isso não está tão separado da vida de quase nenhum de nós mais, né? Mesmo nas gerações mais já avançadas, né, já estão se conectando, né, e se relacionando com essa tecnologia, e isso vai mudando o convívio, porque ela te permite te conectar com muitas coisas, estar conectado com o mundo, né? E aí também acessar contatos que muitas vezes tu não poderia acessar se não a tivesse. Então, transforma as relações, sim. E às vezes até num movimento de mais, né? De estar mais isolado, de estar mais solitário, né? Então, fisicamente, né? E aí ou com mais dificuldade de se comunicar no tete-a-tete, na conversa, no diálogo, e aí, às vezes é mais fácil se comunicar pelo texto digital, né? Isso é uma coisa então, até que é interessante refletir, né? Essa coisa de isolamento ou não, né? Porque ao mesmo tempo que a pessoa, ela tá isolada, né? Só no seu celular, ela ao mesmo tempo não consegue ficar sozinha, ela tá ali interagindo nas redes, né? Então também tem essa questão de a pessoa não conseguir mais parar para ter o seu momento sozinha, sempre tem necessidade de estar interagindo ali, né? Eu acho que tem isso, por exemplo, quando tu fala, isso me lembra da situação, por exemplo, dos jovens hoje, dos adolescentes de 12, 13, 14 anos, que jogam pela internet em rede, né? Então, eles não estão na casa do amigo, né? Mas eles estão a tarde inteira juntos, jogando e se comunicando e mandando mensagem e vendo outras coisas. Então, pensar que eles não estão se relacionando seria muito reducionismo da nossa parte, né? E talvez muito preconceito. É um né? novo Imaginar jeito de que só tem um jeito de se relacionar, que a gente está presencialmente. E às vezes a gente está do lado do outro e não se comunica, não fala, não sabe o que acontece com o outro, né? Então, acho que essas tecnologias também têm feito uma torção, né, em certos modelos, em certas ideias que a gente tinha, né, de verdade, e que vão nos colocando outras possibilidades aí de pensar que são um desafio. Bom, Conexão Conhecimento faz agora um rápido intervalo e na volta você vai conhecer um jornalista que fez uma desintoxicação digital após ter detectado a dependência tecnológica. E tem mais entrevista aqui no estúdio, um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com Conexão Conhecimento e o programa de hoje se dedica a falar sobre dependência tecnológica. Agora você vai conhecer a história de um jornalista que ficava mais da metade do dia online e passou por um processo de desintoxicação digital. Confira. Eu era editor de um site de tecnologia, né? Então, eu tinha um contato muito próximo com novidades tecnológicas, com a internet. Eu trabalhava num site de internet, então tinha que escrever, responder comentários. Então eu ficava, sei lá, das 24 horas, umas 18 horas online, de certa forma. Então é claro que nem todo mundo passa por esse extremo. Então minha relação era muito de uma pessoa muito conectada, e isso ia
trazendo problemas, né, de saúde, de relacionamento, de estresse, enfim. E aí eu resolvi ir atrás, né, de ver o que estava acontecendo. Essa coisa tão próxima, assim, tendo com o celular o tempo todo, todos os sites e redes sociais e comentários e Twitter, Facebook, tudo aberto o tempo todo, causou um esgotamento, né, muito grande. E aí eu comecei a estudar, né, se era um simples estresse normal de trabalho ou se tinha alguma coisa a ver com as coisas que a gente está usando. O vício não é exatamente o que você faz, mas é o que você deixa de fazer, né? Então, o que eu estava deixando de fazer por causa das coisas e se essas coisas estavam me trazendo alegria ou não. Eu falo isso meio que, acho que bem no início do livro que eu escrevi, sobre um pouco, né, baseado nessa experiência, tente pensar nas experiências mais marcantes da sua vida nos últimos 6 meses ou 1 ano. Dificilmente vão ser coisas... não vai ser uma matéria incrível que você leu ou um vídeo interessante no YouTube. Vão ser coisas que você experimenta com todos os sentidos, né? Coisas, digamos, reais, né? Então, isso é importante. Quando você percebe o poder disso, quando você percebe o poder de ter coisas mais palpáveis, fica razoavelmente fácil você colocar um pouco em stand-by ou sem urgência a coisa online o tempo todo. Bom, nós conferimos o depoimento, então, do Pedro Burgos, que, inclusive, após a desintoxicação, como ele comentou, escreveu um livro para contar essa experiência. Bom, no caso do Pedro, ele mesmo percebeu que estava precisando de alguma ajuda ali, mas como é que a gente pode perceber, então, que essa dependência já chegou a um ponto que precisa de um tratamento mesmo, professora Lígia? Eu acho que ele deu uma dica ali, né, quando ele disse, eu comecei a pensar se as coisas que eu fazia me davam alegria, me faziam bem ou não, né? E acho que uma das coisas que muitas vezes, que pode ser um indicador, né, é a gente pensar se as coisas que a gente está vivendo na vida, elas expandem a nosso vigor, a nossa vitalidade, a nossa capacidade de descoberta, de se colocar na vida de uma forma mais interessante, ou elas nos minguam e aí elas nos fazem adoecer, nos fazem ficar tristes, né, nos fazem sofrer, e diminuindo as nossas possibilidades, né, de experiência. E eu acho que esse é um indicador. É um indicador quando o sujeito só passa ali, né, e ele não vai conseguindo mais viver outras coisas, né? Quando conversar é ruim, quando sair de casa é ruim, quando encontrar com as pessoas quando sair do quarto é ruim, né? Quando levantar para comer é um problema. Às vezes até esquece de tão... Então, acho que quando as coisas ficam demais, né? Porque eu acho que na vida a gente já sabe, né, que o mesmo produto que mata pode ser o que salva, né? Quer dizer, o veneno e o antídoto são feitos da mesma matéria-prima. Então, é muito a intensidade com que esse sujeito vai se relacionando com isso e o que ele vai produzindo, porque daqui a pouco ele começa a matar, né? Daqui a um pouco ele começa a entristecer, daqui a um pouco começa a adoecer fisicamente, psiquicamente. Então, eu acho que esses são indicadores de as pessoas que estão em volta e do próprio, né, o usuário, poder percebendo, né, e ficando atento e avaliando a cada momento como que está se relacionando com essa ferramenta. E no né? caso de precisar, então, realmente de algum tratamento, que tipo de tratamento seria esse? Seria realmente uma abstinência, né, desse universo ou não tão radical assim? Eu não sou muito a favor da abstinência, entende? Porque eu acho que se o sujeito teve uma relação em algum momento que aquela relação foi potente, tinha algo muito legal ali que o levou para estabelecer aquele contato, para viver aquilo. Então, eu acho que às vezes é preciso que aquele sujeito se dê conta do que tinha de legal lá, o que tinha de potente e que ele perdeu no meio do caminho, né? Que se transformou numa outra coisa, que foi num vício, foi numa dependência, né? E bom, e a partir disso ele poder ir administrando, porque vai estar aí, né? A lógica da abstinência, eu sou mais da lógica da redução de danos do que da abstinência, porque a abstinência vai fazer com que a gente tenha que aprender a fugir de uma tecnologia que está aí por todos os lados. E a questão não é fugir, a questão é enfrentar, admitir que eu tenho uma dificuldade aqui, que em algum momento eu me perdi, me atrapalhei, e preciso encontrar um jeito, uma fórmula
que vai ser de cada um vai ter a sua, né? Para então se relacionar com esse objeto, com essa tecnologia, sem ter que ficar fugindo dela, né? Bom, professora Rosana, o Bruno, então, ele é apenas um dos casos que a gente tem, então, de dependentes tecnológicos. Mas outros casos já foram divulgados, como foi o caso de um jovem de 18 anos, em 2012, né, de Taiwan, que ele morreu, então, após jogar 40 horas seguidas de videogame. Então, como é que a senhora analisa esses casos extremos, assim como foi o caso desse jovem? Então, eu acho que eles são isso, casos extremos, né? Então, a gente ouve muito, tem ouvido muito sobre esses casos na mídia em geral, então não só esses, mas outros casos que não são tão positivos, né? Como pedofilia nas redes sociais, enfim, né? Mas que são, então, casos que são extremos e que podem acontecer, mas não necessariamente refletem os usos das tecnologias, né? Então, é interessante esse caso desse jornalista, né? Porque não é o primeiro caso de um jornalista de tecnologia que se sente sobrecarregado com o uso que ele faz das tecnologias. É claro que esses profissionais, eles fazem um uso talvez maior, mais intenso, né? Porque profissionalmente estão muito ligados às tecnologias e desde muito tempo. Mas é uma experiência muito similar a um outro jornalista que também agiu da mesma forma. Então, só que ele ficou um ano sem usar a internet, né, como uma forma de desintoxicação e também como um experimento da própria revista, que é uma revista de tecnologia, chama The Verge, né, e ela fez essa proposta. Então, no momento em que ele pensou em se demitir, inclusive, do jornal, eles fizeram a proposta para que ele, então vamos usar isso como um experimento, fica um ano sem usar tecnologia, sem usar a internet, né? E vamos ver o que acontece. E ele achou maravilhoso, né? Então conseguiu ficar um ano sem fazer parte do experimento. Ele ficou um ano, mas ele imaginava, ele esperava que ele fosse se tornar uma pessoa melhor. Então, era essa a ambição dele, né? Então, essa ideia de que a tecnologia, de alguma forma, ela nos tira, nos priva de coisas, de relacionamentos reais, né? E eu acho que era essa a ambição dele quando ele começou esse projeto e realmente ele viu que não era exatamente assim, né? Então, os mesmos problemas que ele tinha no mundo real, digamos, sem a internet, ele continuava tendo com a internet, com a internet ou sem a internet, então não fazia muita diferença. Então é interessante de ver. Então ele não se tornou mais iluminado como ele imaginava, né, que seria. Tá certo. No próximo bloco vamos falar sobre como as pessoas podem aproveitar os benefícios que a internet oferece com equilíbrio. A gente já volta. Estamos de volta com o Conexão Conhecimento e o programa de hoje se dedica a falar sobre dependência tecnológica. Estão conosco no estúdio Lígia Hecker Ferreira, professora do curso de Psicologia da Unicinos, e também Rosana Vieira de Souza, coordenadora da especialização em Cultura Digital e Redes Sociais da Universidade. Bom, professora Rosana, no bloco anterior você estava comentando das pessoas que utilizam, então, as redes sociais, a internet para o trabalho, né, profissionalmente. E no seu caso, você também utiliza, eu acredito, né, porque, enfim, pesquisa, comunicação através das redes sociais. Como é que você faz para manter esse equilíbrio? Então, esse equilíbrio é importante, né? Eu acho que é o equilíbrio justamente que define, talvez, o bom uso que a gente pode fazer dessas tecnologias, né? Eu acho que essa era a definição que a gente estava procurando, né? Entender a dependência como algo que é o uso excessivo que passa a ser prejudicial, né? De alguma forma. Então, eu acho que prestar atenção nisso é importante. No meu caso, né, trabalhando com consumo, tecnologia, comunicação, a gente acaba tendo acesso a essas tecnologias de uma forma muito intensa, né? E a sensação, muitas vezes, de que essas tecnologias estão extrapolando, né, em termos de excesso de estímulo, de informação, é bastante presente, né? Então, eu acho que cada um pode desenvolver as suas estratégias de filtragem, eu acho, das informações. No meu caso, é isso, né? Então, é o excesso de informações e eu tenho que controlar um pouco isso, né? Então, acho que isso é importante, é o que eu tento fazer o tempo inteiro. Então, eu uso as minhas próprias tecnologias de plataformas que vão filtrar o que eu recebo, né? E o que é interessante e o que não é. Porque eu acho que o que causa muito essa sensação de esgotamento é não dar conta
de tudo que a internet e a conectividade presente o tempo inteiro, né, nos oferece. E Lígia, você compartilha então da opinião da Rosana, né? Como a gente poderia fazer então um uso mais adequado dessas tecnologias? Eu acho que esse é um desafio que está colocado no nosso contemporâneo, né? Porque são tecnologias que estão plugadas, né? Que estão em fluxo constante o tempo todo, que nos dão a pensar como sujeitos que a gente pode também então estar sempre conectado, né? E estar sempre sabendo de tudo que está acontecendo. É uma certa fantasia também humana querer dar conta de tudo, né? Saber sobre tudo e controlar todas as coisas. Mas, na verdade, acho que tem um grande desafio que é a gente aprender a eleger o que é interessante. Isso que tu fala de buscar o equilíbrio, de saber quais são as boas, os bons momentos, os bons usos para cada um, né? E eu acho que isso passa aí, talvez, por uma responsabilidade até da universidade, da sociedade como um todo, da gente ter que desenvolver também, ao mesmo tempo que a gente desenvolve essas tecnologias, desenvolver tecnologias de autoconhecimento, né? Para que as pessoas consigam ter mais clareza de quando elas estão passando mal, quando elas não estão e quando elas têm que parar. Então, acho que aprender a dizer não, né, em alguns momentos, e eleger, né? Então, poder discriminar em quando dizer não, quando parar e a que dizer sim, né? Acho que é um exercício árduo, nem muito simples, mas fundamental. Bom, professora Rosana, a tecnologia ela veio para nos ajudar, né? O acesso à internet hoje ele nos facilita inúmeras coisas, né? Como é que fica essa questão? Causa dependência? É necessário saber utilizar essas tecnologias? Como é que fica isso? Eu acho que a tecnologia ela tem essa natureza paradoxal, né? Então, tem vários estudos, né, que inclusive abordam justamente essa questão. Então, a gente, quando fala em tecnologia e tecnologias digitais, vai estar sempre falando nessa relação entre controle e ser controlado pela tecnologia, entre eficiência e ao mesmo tempo se sentir ineficiente, né? Impotente diante de tantos recursos. Então, a gente vai estar sempre lidando com essas questões. Não dá para a gente demonizar a tecnologia e o uso das redes sociais, eu acho que... E também não dá para evitar. Então, concordo exatamente com o que foi falado pela professora Lígia, né? Sobre essa questão de... não é uma questão de evitar a tecnologia, né? E deixar de usar, né? Ou de abstinência e tal. Mas eu acho que é de fazer um uso mais equilibrado na medida do possível e eu acho que entendendo o que é interessante para si, né? Acho que esse é um ponto importante também, porque quando a gente pergunta o que é o uso excessivo, né? Então, primeiro eu perguntaria, então, o que é excessivo para ti? O que é usar demais essas tecnologias ou as redes sociais? É difícil saber, né? Então, isso te causa algum prejuízo, né? Ou alguém já te disse que isso tu está exagerando? Então, eu acho que essas são algumas questões, porque às vezes a gente também não presta atenção e não sabe, né? E, professora Lígia, você queria comentar também uma questão sobre o WhatsApp como um recurso, né, de comunicação. Eu acho que nessa linha de não demonizar, né, de não fazer um julgamento moral das tecnologias, né, e pensar que a gente inventa a tecnologia, somos nós que inventamos para qualificar a nossa existência, né, eu acho que elas vêm muito nos ajudar, né. Eu tenho tido algumas experiências com uma geração mais jovem no consultório, onde em alguns momentos eles têm dificuldade de falar algumas coisas no espaço presencial, né, ali na relação do consultório, e aí lançam mão de fazer essas falas através do WhatsApp, né? E inicialmente eu fiquei meio assim, como é que a gente lida com isso, né? E venho me ensaiando, né, e permitindo que isso aconteça. E tem sido um exercício interessante, assim, claro que eu também vou fazendo esse movimento de avaliar a cada tempo, né, o que está lá, que tem que vir para cá, né, para o espaço presencial, quando que é hora de parar, porque a gente às vezes faz sessões que são no virtual, né, quando o sujeito está muito angustiado, muito ansioso, né, mas também tem que poder parar, porque no virtual não tem hora para parar, poderia ficar 2 dias lá fazendo uma sessão, né. Então, acho que tem esse movimento, esse exercício que é novo para nós terapeutas, né, mas que é um recurso que está aí nesse mundo e que eu acho que a gente pode usar.
Vamos utilizar, então, para o bem, né, a tecnologia. Exatamente. E acho que, então, essa questão dos limites, cada um tem que saber, então, o seu limite, como a Rosana estava falando, né? Até onde isso está sendo saudável, até onde não muito, né? Gente, a gente agradece, então, a presença de vocês. Muito obrigada pela participação e até a próxima. Obrigada. E o Conexão Conhecimento de hoje fica por aqui. Para conferir esta e outras edições, acesse nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau!